Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler apenas um versículo, e aí você vai se assentar e vamos juntos pensarmos na palavra do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, apenas o versículo de número 20. Lucas, capítulo 15, o versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 15, o versículo de número 20. Nos diz assim, as Sagradas Escrituras: levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em cuja presença nós estamos nesta noite, ministra aos nossos corações a tua vontade, a tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. Cada pessoa que aqui está, seja alvo da tua graça, seja alvo da tua misericórdia. Que o Senhor fale com cada um nesta noite. Que os nossos corações sejam terra fértil para a boa semente que é a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo toda a dureza de coração, toda a incredulidade, todo engano, toda mentira, no nome do Senhor Jesus. Pai, ministra a nossa alma, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Queridos, nesta noite abençoada que o Senhor tem nos dado, eu quero pensar com você nesta noite sobre o tema abraça-me, correndo para os braços do Pai. Versículo 20 que nós lemos tem essa expressão tão espontânea do texto, né? O Dr. Lucas, ele narra de forma muito objetiva a parábola narrada pelo Senhor Jesus. Abraça-me. Queridos, o que pensarmos, o que falarmos sobre abraçar, sobre abraços. Vivemos dias tão difíceis, que nos foi tirado as coisas mais simples da vida, as coisas mais preciosas, que não tem dinheiro que pague. Um aperto de mão, um abraço, um carinho, um afeto. A sociedade, a humanidade já não vivia muito bem em relação aos seus sentimentos, às suas emoções. Agora, mais ainda, entramos em um declínio sem tamanho. Estamos carentes, necessitados de afeto, de amor, de carinho, mais do que nunca. Não estou falando, eu não quero que você pense nessa noite que estou me referindo àquele abraço que o ano que vem você vai encontrar nas ruas. Todas as esquinas você vai encontrar alguém querendo te abraçar. Ano de eleição, né? Os cabos eleitorais são pagos para te abraçar. Os políticos vão te abraçar. Não estou falando disso. É verdade que se nós olharmos para a história, para os nossos relacionamentos, nós vamos encontrar vários tipos de abraços. Poderíamos aqui classificar, nomear muitos tipos de abraços, os quais nós recebemos na vida, durante a vida. Um deles são esses, o abraço forjado, né, dos políticos, daquelas pessoas que têm algum interesse em você, pelo menos naquele momento, precisa de alguma coisa de você, então ele vai e ele te abraça. E abraça gostoso, e abraça forte, e quem sabe até beija o seu rosto, mas tudo forjado.
tudo forçado. Existe o interesse. Também poderíamos falar aqui nessa noite sobre os abraços falsos, daqueles que não nos amam, mas precisam manter uma aparência social, uma aparência dentro do seu convívio de relacionamento, então ele te abraça. E às vezes alguns fazem até declaração de amor, mas quando você sai de perto, ele te apunhala, ele fala mal de você, ele te critica, ele te defama. Mas quando você está frente a frente, você é a melhor pessoa. Um abraço falso. É bem provável que eu esteja falando com alguém nessa noite que já recebeu abraços assim. Poderíamos também dizer de outro tipo de abraço, aquele abraço de saudade. Você encontra aquele amigo que há muito tempo você não vê, que há muito tempo você não tem contato com ele, então você o abraça gostoso. Você mata a saudade daquele parente, daquela pessoa querida. Estou ansioso para receber meus pais. Daqui uns dias eles estarão aqui, virão me ver meus filhos. O pai saiu dia 16 de Santa Catarina, saiu do Rio, foi para Santa Catarina ver sua mãe, que completou 95 anos, e de lá eles virão aqui me ver. Como eu estou com saudade. Faz quase um ano já que eu não os vejo, que eu não os abraço. Como é gostoso você receber um abraço de uma pessoa que você ama. Um abraço de saudade. Pelo tempo que você não vê essa pessoa a quem você tanto ama. O que dizer então do abraço paternal? Como é bom, como eu gosto de abraçar os meus filhos. Chegar em casa e dar um abraço caloroso neles, apertá-los. São meus filhos. Como é gostoso receber um abraço de nosso pai. Como eu gosto de quando eu encontro com meu pai vem e me abraça. E me abraça, e me beija, e me diz: filho, eu te amo, o pai te ama. Como que isso é prazeroso, como que isso é gostoso. Eu não consigo entender como existem pais que não abraçam seus filhos. Ouço muito dizer assim: mas eu não recebi abraço do meu pai. Mas meu pai também não me abraçava. Você não precisa repetir os comportamentos ruins de seu pai. Produza comportamentos bons. Esqueça os comportamentos inadequados dos seus pais. Temos a mania de tentar justificar as nossas falhas, os nossos erros. Queridos, o texto nos fala de um abraço paternal, do amor do pai. O texto, a verdade central deste texto, da parábola do filho pródigo, é o amor de Deus, é o amor do Pai Celestial para conosco. Essa parábola, Jesus revela o quanto Deus nos ama, o quanto o Pai Celestial nos ama. Fala deste jovem, filho pródigo, que recebeu tantos abraços interesseiros. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha poder aquisitivo, ele estava cercado de pessoas. Pessoas o rodeavam o tempo todo. Diz o texto, a parábola, que ele gastou todo o seu dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas da época. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha prostituta, ele tinha amigos, mas quando acabou o dinheiro, ele foi apacentar porcos para comer, para sobreviver, para não morrer de fome, porque os abraços que ele tinha eram todos interesseiros. O texto nos revela também que este moço, quando acaba o seu dinheiro, quando acaba o seu poder, acabou também os abraços. Ninguém mais queria abraçá-lo, ninguém mais queria ficar perto dele. E é quando ele se vê sozinho,
cuidando de porcos, que ele diz: vou voltar à casa do meu pai. E vou dizer a ele: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos seus jornaleiros, como um dos seus empregados. Porque diz a parábola que ele disse em seu coração: nem os empregados do meu pai vivem como eu vivo. Até os empregados da casa de meu pai vivem melhor do que eu. Voltarei para a casa do pai. É provável que eu esteja falando com pessoas que sabem muito bem o que é um abraço, sabem muito bem o que é a falta de um abraço, sabem muito bem a importância que tem para você ser abraçado e que tem para você abraçar alguém. Eu quero aqui destacar 2 lições do texto para a nossa reflexão, bem rápida e bem objetiva. A primeira reflexão que eu quero trazer com você, a primeira lição que eu quero trazer a você nessa noite sobre o abraço de Deus, é que o abraço de Deus, ele é espontâneo. Diz o versículo 20 que ele faz o quê? E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai vê o filho ainda vindo longe no caminho, e o pai corre ao seu encontro e o abraça. Um abraço espontâneo. Ele não espera o filho chegar e dar as suas justificativas, as suas explicações, e quem sabe colocar esse filho em disciplina, punir esse filho por todo o prejuízo financeiro causado, pela sua rebeldia, pelo seu comportamento inadequado, pelas suas atitudes imorais em relação à família, à sua cultura, à sua religião. Não, o pai simplesmente corre ao encontro desse filho e o abraça. Algo extremamente espontâneo, voluntário. A única motivação que esse pai tinha para abraçar o seu filho era o amor que ele tinha por esse filho. Não existia outra razão algum, outro motivo algum para esse pai correr e abraçá-lo. Pois ora, esse filho dera muito prejuízo ao pai, causara muita dor de cabeça, causara muitos problemas. Ah, querido, nesta noite o Pai Celestial, Ele quer abraçar você. Nesta noite, o Pai Celestial espera que você corra ao seu encontro para ser abraçado por Ele. Ele não está preocupado com o que você fez ou deixou de fazer, com a vida que você levou ou deixou de levar. Ele não está preocupado, como esse pai que Jesus narra, se as roupas deste filho estavam sujas, imunda, fedendo chiqueiro, fedendo porcos. Não, o pai corre e o abraça. O Pai Celestial não está preocupado se você está sujo, manchado pelo pecado. Ele está preocupado em passar o sangue de Jesus Cristo na sua vida e te purificar de toda a iniquidade, te perdoar os seus pecados, sarar as suas enfermidades e te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Permita ser abraçado pelo Pai Celestial nesta noite. A segunda lição que eu quero extrair com você nesta noite, sobre o abraço do Pai Celestial, é que este abraço, ele é verdadeiro. O que diz o texto? Compadecido-se dele, correu e o abraçou. Um abraço verdadeiro. Não aquele abraço falso, como já mencionamos aqui, que muitas das vezes recebemos. Não aquele abraço motivado por outra razão qualquer. Não é um abraço esperando resultados, esperando uma resposta positiva, esperando alguma recompensa. Não, é um abraço de quem ama. De quem ama incondicionalmente.
Esse pai não esperava nada em troca desse filho, até porque esse filho não tinha nada para oferecê-lo, mas era seu filho. Um abraço verdadeiro, um abraço sincero. Se compadeceu dele, teve compaixão, teve misericórdia, o amou ao ponto de abraçá-lo, sujo, fedendo, cheirando porcos. Como perdemos, irmãos, a essência de um abraço? Como perdemos a essência do amor? Uma coisa que eu acho impressionante é quando os jovens estão namorando. Quando o jovem está namorando, dificilmente você vê os dois. Normalmente você vê só um. É assim, Juan? Ah, você não sabe? É que ele sabe o que eu vou falar. Eu falei de manhã, ele sabe. Por quê? Porque sempre, quando você olha, os dois estão agarrados, estão abraçados. Casal de namorados é assim. É lindo de ver, é gostoso de ver. Casal de namorado não pode chegar perto que se abraça, que se gruda, que agarra um no outro. É uma coisa linda de se ver. Coração bate forte, bate acelerado, né? Alguns têm arrepios, outros a barriga arrepia, enfim, essas coisas de namorado. Depois que casa, parece dois estranhos. Que triste, irmãos. Que triste. Aí eu fico a pensar, será que era um abraço falso antes? Será que era um abraço interesseiro? Qual que era? Não dá para entender. Aí que tinha que abraçar mesmo, aí que tinha que viver agarrado, porque a Bíblia diz o quê? Quando se casa, se torna uma só carne. Não, agora parece que vira 10, né? É um pedaço para cada lado. Tem só os dois dentro de casa, um fica na sala, outro lá no quarto, outro lá no banheiro, outro lá no centro, sempre longe. Se um entra no cômodo, o outro sai pela janela, vaza. Irmãos, que coisa louca. Perdemos a essência. Desaprendemos a amar, esquecemos o que é amor. A Bíblia diz que o pai correu e abraçou o seu filho depois de anos dele estar fora, só dando dor de cabeça para esse pai. O pai continuava a amá-lo da mesma forma. Como os casais precisam aprender a abraçar de novo, a se amar. Como os irmãos precisam aprender a se amar, a se abraçar. Como os amigos precisam aprender. Como os irmãos da igreja precisam aprender a dar um abraço. Querido, você não tem noção de como um abraço, ele é tão curador, ele é tão restaurador, como um abraço pode curar a alma de alguém, como que um abraço pode curar as feridas de um coração. O abraço deste pai a este filho é exatamente isso que significa. Este pai está dizendo ao filho: filho, os seus pecados lhe são perdoados. Filho, eu continuo te amando. Filho, a casa é sua, volta para casa, entra em casa, aqui é o seu lugar. Filho, eu continuo sendo seu pai, você continua sendo meu filho. É um abraço de reconciliação, de restauração, de cura. É um abraço que produz vida. Um abraço verdadeiro. Sem se lembrar dos erros que o filho cometera. É claro, os erros do filho, os prejuízos causados pelo filho, e tem a hora certa, a hora adequada para ser tratado, para ser resolvido.
Agora não era a hora, agora era a hora de abraçar, de receber com amor. Este pai coloca esse filho dentro de casa, manda trazer uma roupa limpa, manda dar banho nesse filho, coloca um anel no dedo desse filho, como símbolo de uma nova aliança, como símbolo de restauração, de perdão, de cura. Este abraço, querido, verdadeiro. A versão corrigida diz que lançou-lhe ao pescoço. Um forte abraço. Ele lança-se sobre o pescoço do filho, agarra no pescoço desse filho e o abraça de alegria, porque este filho está em casa novamente. Que nesta noite, se você está distante do Pai Celestial, você possa voltar correndo para a presença, para a casa do Pai Celestial. Porque Ele está de braços abertos esperando você para te abraçar e dizer: meu filho, eu continuo te amando, você continua sendo meu filho. Se a sua casa, o seu lar, dentro da sua casa, está em discórdia, em confusão, se a coisa vai de mal a pior, chegue lá, dê um abraço à pessoa com quem você tem se desentendido, olha nos olhos dela, e seja verdadeiro, seja mentiroso não, seja falso não, olhe nos olhos dela e diga: eu te amo, abrace verdadeiramente, mas sem aquela história: eu te amo, mas depois a gente vai ter que conversar, viu? Esquece isso, irmão, que amor é esse? O pai corre lá e abraça, simplesmente ama. Coloque-se em pé.